Olá, seja muito bem-vindo a mais um Rockcast. E hoje aqui eu tô com esse meu grande amigo, o cara que é fera e que é a primeira vez que ele tá aparecendo aqui no canal, o cara que tem nome de Guaraná. Baré. Barecola. Barecola. Você tá bom, meu irmãozinho? Bem, graças a Deus. Graças a Deus, tudo jóia. Estamos juntos, tudo jóia. Maravilhoso. Maravilha, cara. Faz tempo que a gente tava ensaiando pra gravar. Vixe. Aí, né? Dura sincronizar a agenda. É, né? A sincronia de agenda, né? Eu com filho novo, recém-nascido. Oh, parabéns, novamente. 3 meses aí do Matias, o Davizinho de 5. E a sincronia é meio complicada, né? Uhum. Que da hora, cara, que da hora. Mas que legal, tô muito feliz que você tá aqui. Que a gente, bom. tipo assim, tinha até organizado melhor de uma outra vez, mas acabou não dando certo, né? E agora, tipo, sem nada, vai dar certo, beleza, deu. Deu certinho, rapidinho. Rapidinho. Coisa linda aqui, né? Mesmo. Maravilha, show de bola. Assim que é bom, né? É. E a gente hoje tá batendo esse papo aqui, que é um bate-papo inicial. Tenho certeza que o Baré vai vir mais vezes aqui. A gente pode gravar mais coisas, Legal, né? bora. E a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa... Não a nossa história, assim, mas o que a gente ouvia quando era mais jovem, na nossa adolescência, né? Lembrar um pouco dos velhos tempos, né? Nós estamos com papo de idoso, né? É papo de... papo de velho, assim. Eu já tô com umas mechinhas brancas aqui, né, cara? Fazer o quê, né? Você vê. É que loucura, legal. Né, cara? Mas assim, é interessante estar com o Baré aqui hoje, porque a gente conversou recentemente, assim, entre aspas, né? Um tempo atrás aí. E na verdade foi você que me chamou, né? Por causa da sua filha. Por causa dela. Eu estava no culto tocando, vi a Anne com a camiseta, acho que do Narnia ou do Striper, não lembro. Acho que foi do Narnia. Do Narnia. Aí de repente, falei, diferente, pô. Diferente, né? Eu nunca vi uma camiseta do Narnia aqui na igreja. Eu tava tocando, acabou o culto. Essa galera louca. Aí eu encontrei aí, né? ela na escola, eu falei assim, nossa, eu vi com a camiseta do Narnia. Meu pai tem a página do The Rock. Eu falei, mas eu sigo a página do The Rock. Eu não sabia que era seu pai. Aí começou a interação minha com você, por causa da Anne. Que legal, né, cara? E olha que mundo pequeno. Porque, só pra contextualizar aqui, né? O Baré, a gente congrega na mesma igreja. Sim. E não sabia. Depois a gente Foi se conhecendo, né? Beleza. E ele também é professor, então ele dá aula lá no colégio. Na mesma escola que a Anne estuda, né? A Anne apareceu aqui no canal outro dia, ela tá aqui escondida aqui. Atrás das câmeras. Dos bastidores aqui da produção, né? E eu falei, cara, que legal. Aí a gente começou a conversar e aí descobriu muito mais coisa, Muita né? coisa em comum. Que a Pelo gente amor de Deus. passou, deu aula na cidade que eu nasci e tantas outras curiosidades aqui que se a gente fosse pegar pra papear mesmo, eu ia ficar uma semana aí falando as curiosidades e lembrando as nostalgias, né? Então foi isso que a gente decidiu fazer. Vamos bater um papo aí, trocar ideia. falar de antigamente, né? De quando a gente era jovenzinho, né? Misericórdia, faz tempo isso aí, cara. Faz tempo. Mas, cara, deixa eu te perguntar, já que a gente tá entrando no assunto aí de juventude, né? Você tá pintando o cabelo, eu ainda tô com o cabelo meio branco aqui, né? Pinto não. Mas assim, você já nasceu no lar cristão? Cara, você... sempre nasci em lar cristão, mãe, pai, avós, tios, tudo. Todo mundo. Todo mundo, né, cara? E meu pai sempre foi muito roqueiro. É? Não cristão. Uhum. Meu pai é uma enciclopédia do rock. Sério? Nossa. Todos do LED, ele comprava disco do Led Zeppelin, ele comprava do Brasil, da Alemanha, pra pegar versões diferentes, encartes diferentes. Só que tinha uma curiosidade, meu pai não abria o lacre do disco do CD. Ah, ele deixava guardadinho. Ainda está lacrado, guardado. Ainda tá lá? Caramba. Ele fala que é a herança, né? Rapaz, vale uma fortuna um material desse. Então, ele tem LED, ele sempre foi muito fã do LED, sempre foi muito fã de Hendrix, fã de bandas, então isso tudo foi acompanhando a minha vida. Rolling Stones, Beatles, então, era muito fã. Caramba. Então eu cresci ouvindo isso. Que legal. Né? Eu brinco com a galera que eu acordava ouvindo Here Comes the Sun, ou Sweet My Guitar, Gentle Wave. É isso que eu ouvia, por causa do meu pai. Raul Seixas, então. Nossa, Raul Seixas. Bob Dylan, Neil Young. Então, o meio não cristão eu conheci tudo. Nossa, e o meu pai era isso, é uma enciclopédia do rock. É mesmo? Meu pai é tão enciclopédia que ele é o nerd do rock. Se você perguntar qualquer coisa, ele lembra. Foi engraçado que um dia, muitos anos atrás, eu perguntei, pai, eu queria saber tal música.
Aí ele não me falou a música, ele me falava, olha, tá no lado tal, de tal vinil, de tal música, de tal disco. Caramba, nesse ponto. É, nesse nível. The Clash, que é a banda punk. Meu, The Clash, meu pai, tudo do The Clash. Então era isso que eu cresci ouvindo no ar cristão, mas ouvindo tudo isso por causa do meu pai. Tanto que eu odeio Beatles. Eu também não gosto de Beatles. Eu não consigo ouvir, porque meu pai acho que ele usou toda a carga de Beatles que eu poderia ter na infância. Eu não consigo ouvir Beatles. Eu nunca gostei de Beatles, assim, uma ou duas músicas, tipo, legal, mas não é... não é a minha graça, né? Não é a minha vibe. Gostava de outras coisas. Mas foi assim que eu fui aprendendo. Ouvir música com ele, assim. Interessante. E cara. Só nesse nível. Vamos ouvir rock assim, vamos ouvir isso, vamos fazer aquilo. Então meu pai me ensinou a ouvir rock. Então esse foi meu pai. Que legal, cara. Que legal. É um pouco diferente. Um pouco diferente. Não é todo mundo. Porque geralmente o pai ensina sertanejo. É, no meu caso. Porque assim, meu pai ele é do interior. Minha mãe já tinha vindo da capital. Não. Minha mãe, anos 80, aquela vibe. Ela pegou aquela vibe do sintetizador. Sim. Então assim, ela curtia. Até já teve vídeo B-52 já era. Teve um vídeo que eu fiz em homenagem a ela no canal anos atrás aí, eu fiz meio que uma playlistzinha, tipo assim, alguns segundinhos de cada música que representaria muito ela. Essa vibe é Madonna, Michael Jackson, Bon Jovi. Era o período. Aquele período. Já meu pai era milionário José Rico, tinha um Carreiro Pardinho, Chitãozinho Chororó, 60 Dias Apaixonado, né? Aquela coisa assim, né? Então... eu cresci com uma mescla de tudo isso daí. E meu pai sempre foi do interior. Meu pai sempre foi de Catanduva. Caramba. Mas nunca... já é mais raro ainda, porque mais a pessoa raro do interior, é isso. Que desde sempre, ainda mais nas gerações anteriores que gostam de rock, já é mais difícil. Difícil. Geralmente a pessoa da capital já tinha mais uma... poderia ser, mas do interior é bem diferente, né? Sempre de Catanduva. Porque todo mundo, assim... A gente vem de cidade pequena, né? Você sabe, né? Cara, cidade pequena é meio que unânime. O pessoal acordava cedo, 4, 5 horas da manhã. Ouvi rádio sertaneja. Rádio sertaneja. Bom dia, aquele... O cara faz o BTV lá. Às vezes o galo pra cantar de manhã já era, não. É bem isso, né? Lá em casa, não. E colocava lá, era essas bem moda de viola mesmo, raiz, né? Não, em casa não. Caramba. Lá em casa nunca teve isso. Que loucura. Era até... eu lembro que teve aquela época do rap. Racionais, tá, pai? Não gosto dessas coisas, não. Isso não é coisa de homem escutar. Ouvi isso. Aí ele foi me apresentando mais coisas. Então eu ouvia muita coisa. Pelo menos, né, cara? Legal, meu pai tinha um bom... assim, é um bom grande gosto, mas ele é complicado porque ele gosta do lado B. Né? Ele gosta de todas as bandas, mas você vai ver sempre ele gosta mais do lado B do que o lado A. O lado B, pros jovens que estão vendo a gente, quando o cara produzia um disco, ele colocava as melhores músicas no lado A e o lado B era o pior lado do disco. E onde a galera não ouvia. Então meu pai gostava desse lado. Era o que o meu pai mais ouvia, desse lado que ninguém ouvia. Caramba. Então a gente conhece aquela ideia de canções que ninguém ouve. Nossa, que é mais nerd ainda. É mais nerd ainda, porque ele conhece toda a coleção dos caras de outro modo. E não é só os hitzinhos, ele conhece tudo. Não, ele conhece tudo, não é hit somente, conhece tudo. E é engraçado, você vai conversar, ele vai lembrar do guitarrista que tava tal ano, tal baixista, porque saiu. Esses dias a gente tava conversando sobre Tin Lizzy. Tin Lizzy é uma banda de rock irlandesa, que é rara, porque o vocalista ele era baixista e negro. Na Irlanda, na década de 80. Era bem raro. Cara, né? Meu pai começou a falar toda a formação do Tin Lizzy todos os anos. Falei, porque o Gary Moore, que é um guitarrista, tocou com ele. E a gente tava comentando, não, o Gary Moore entra só em 80 e pouco, no final. 2 eu falei, mano... caramba. Não tem Google. Entendeu? Caramba, era isso, cara. Eu cresci nisso. Olha que interessante. E eu não sabia, já que a gente tá entrando no papo, que tinha rock crente. Ah, você não sabia? Não, porque eu fui doutrinado pelo Raul Seixas. Que o rock é do diabo. O rock é do diabo, eu fui doutrinado. Não é, mas ele falava que era. Não falava isso. O diabo é o pai do rock. O diabo, era a música do Raul. Isso virou até um estereótipo. Por causa dessas declarações aí, né? Enfim, tanto que quando eu começo a tocar guitarra na igreja, minha guitarra tinha distorção. Rapaz, teve até reunião pra falar se minha guitarra tinha demônio ou não. Porque isso aqui é do rock, isso aí é do demônio. E o engraçado é que hoje, eu tava comentando com os alunos outro dia, eu falei assim, cara, hoje
O que eu sofri quando eu comecei a tocar guitarra, hoje ninguém sofre. Hoje toda guitarra tem distorção. Toda? Na minha época a gente era endemonizado, talvez seria a palavra. Hoje o louvor de qualquer igreja tem que ter distorçãozinha, fazer aquela coisinha gostosa. Não Até tinha. O sertanejo tem distorçãozinha na guitarra. Até o sertanejo tem. Então eu falei, cara... que eu comentei outros episódios aí com o pessoal, falando que assim, antigamente, igreja não tinha nem bateria, né, cara? Era pecado. Misericórdia. Então as músicas eram no máximo aquele baixão. Tipo, Moisés de Paula da vida, assim, né? Sim. Aquele padrão, cara, né? E eu vivi uma órgão, época... né? Aquela coisa bem... E eu vivi uma época de tocar guitarra e era proibida a bateria. Só que não era proibida a bateria eletrônica. Então existia a bateria eletrônica, o cara ficava tocando, mas era proibida a bateria. Eu falei, mano, qual o problema? É porque uma é mais alta que a outra? Não sei, a visual, eu passei por isso. Eu vivi isso, entendeu? Eu vivi esse final disso. Lógico que eu não vivi o momento disso. Eu vivi quando isso já estava acabando. Quando isso já estava morrendo, essa parte de... Porque na capital morre-se muito antes. Morre na década de 80 para 90, morre isso. Agora aqui no interior, meu irmão, tudo demorava. Tudo aqui demorava, meu irmão do céu. Eu lembro de igreja assim, que não tinha nenhuma distorção na guitarra. Sim, era proibido. A guitarra era tocada igual o violãozinho. Só o clássico, sem nada, né? Plim, plim. Era isso. E acabou ali. E se alguém fizesse algo diferente... Misericórdia, meu irmão. Leva meio torto, assim, né? Passamos por isso. Caramba, que doideira, né? Você vê como que é papo de velho, galera. É papo de... Cara, e já que você falou que você não sabia que tinha rock de crente, assim, que momento que você descobriu que tinha? Cara, eu abri uma loja evangélica em Catanduva, chamada Logos Livraria Evangélica. Entrei na loja, a dona da loja, muito amiga nossa, ela falou assim: Baré, você já ouviu essa banda? Eu falei, que banda? Uma capa preta, com um monte de cravo cheio de sangue pra baixo, Cats Barnett. Eu falei, mano, eu vou ouvir. O clássico. É o clássico, é o segundo CD deles, né? O primeiro é o som que faz girar, e esse é o Cats Barnett, que não tem nada escrito, só escrito Cats Barnett. Eu falei, cara, eu vou comprar. O pessoal vulgarmente chama de extra, né? Que é onde saiu extra. Eu falei, mano, que coisa louca. Eu vou ouvir isso. Aí comecei a ouvir isso. Aí depois você vai pra outras drogas pesadas, né? Aí depois do Cats eu entrei no... Lógico, você entrava. Aí era Cats, Oficina, Resgate, Fruto Sagrado. Era tudo em português. Aí nesse período eu conheci um menino vindo de São Paulo. Nem lembro o nome dele. Era filho de um pastor. Que ele foi até pastor em Novo Horizonte. Aí ele chegou e falou assim: cara, você precisa conhecer isso aqui. Live to Die. Bride. Que tem Heroes. Pô, uma baita de uma música. Baita de uma música. Esse é aquele que tem a versão meio tenebrosa do Heroes, né? Isso. Bem sinistro. Que era um órgão e tal. E ela termina com aqueles gritos. Que ele termina com aquele grito de quase 30 segundos. Eu amava. Aí depois daquilo eu comecei e falei, pô, eu vou abrir esse mundo, porque na nossa época não tinha internet. Não tinha. A gente ia caçar alguém com uma fita cassete de algum lugar, inicialmente, depois vem o For Charity, o Christian Charity. É Christian Charity, né, que era? Tinha, eu falei outro dia que tem os Epoch. Os Epoch, Rock, que a gente usava. O Casal. Eu entrei, cara, falei, mano, antes disso a gente pegava a fita, Deliverance, Mortification. Aí então eu vim de Bride, Deliverance, Mortification, Guardian, com os Elephants, né? John Elephant, os irmãos. Bloody Good. Aí veio pra Catanduva um pastor chamado Ivens. Ivens 6 Dedos. Se vocês nunca ouviram falar, vai no Instagram, procura esse homem agora. Missionário maravilhoso. Tá? Hoje eu vou falar que eu não sei quando vai lançar, mas já vou chutar, ele vai estar na Etiópia. É um missionário, um baita homem de Deus, missionário. E ele era da Renascer, quando a Renascer começou com o movimento rock. E foi pastor desses caras. Nossa, então ele pegou o movimento. Ele pegou o início do movimento. Aí quando ele chega em Catanduva, ele falou, Baré, ouve Rolling Soldier. Ele tinha tudo CDs. Então ele me dava, ouve Rolling Soldier, ouve isso, ouve esse do Mortification. E ele sabia as histórias dos caras, ouve On Bad Pig. Que o Bad Pig é uma banda bem muito igual ao The Clash, né? Que o Phil, que é pastor ainda, tocam. Falei, ouve isso, ouve White Cross, ouve Heads Carol, ouve Robbie Rock,
Houve... Como chama aquela banda que... Jacob's Dreams. Houve... Como chama aquela outra banda que ele gostava, que a gente ouvia muito? Seven Avenue. Seven Avenue. Houve Seven Avenue, Narnia. E ele começou a distribuir tudo isso. E além disso, ele tinha um trabalho muito forte de evangelismo no meio do rock. E eu não sei se você vai lembrar, Catanduva era a cidade interior do rock. Não sei se você lembra disso. Porque Catanduva já foi show de Sepultura, do Halloween. Eu lembro. Do Corsos. Eu não lembrava assim desse do título, Enjoy. mas eu lembro que tinha muito show lá. Cara, foi assim, Evanescence em Catanduva. E aí o pessoal fala, aí depois de passar um tempo, o pessoal falou, cara, você acredita que veio tal banda em Catanduva? Ed Guy, Gamma Ray, tudo ia pra Catanduva. E Deus mandou esse cara do nada pra Catanduva. Aí o que ele faz? Começa a trazer essas bandas. As bandas de rock gospel pra cá. Então veio Delivery, que era a banda do Elias Vasconcelos, que foi baixista do Stauros. Eu tô vendo Stauros aqui na tela. Que Stauros foi uma banda que eu conheci também por causa do Sentido da Vida. Que pra mim não tem melhor vocalista cristão brasileiro do que o vocalista do Sentido da Vida, o Celcinho. Celcinho The Frame. Canta muito. E o Celcinho destruía. Eu falei, putz, isso aqui é legal, cara. Isso é da hora. Aí começou a desmistificar tudo. Aí ele trazia pra Catanduva essas bandas. Delivery. Trouxe uma banda aqui de Bebedouro, que era Decátulo de Moisés. Era uma banda de thrash metal. Sério? Violenta. O baterista que era o vocalista, era muito louco. Todas essas coisas ele começou a movimentar e a gente acabou conhecendo esse meio. Eu conheci esse meio muito por causa do Ivens. O Ivens, ele falava, cara, eu conheço... E o Ivens era amigo particular do Batista. Batista, vocalista do Antidemon, da Crash Church. Falei assim, a igreja do Antidemon, cara, aí o Batista é meu amigo. Aí o Antidemon foi pra Catanduva. Que legal. E aí, tanto que ele foi pra Catanduva, e o guitarrista do Antidemon, durante os anos, era um cara de Catanduva. Que era um menino de Catanduva, que era o guitarrista dele. Caramba. Por tudo esse rolê, olha como é um rolê aleatório, movimentou uma cidade. E todo mundo começou a passar a ouvir rock. Começou a ouvir. Ele foi o primeiro cara que levou a Oficina G3 pra Catanduva. Oficina não tinha... Oficina não veio nem pra Rio Preto antes. Não, foi o primeiro pra Catanduva. Foi, eu lembro disso. E aí foi ele. E eu ajudei ele a organizar o evento. Tanto que eu ainda tenho o ingresso número 0001. Ainda tem guardado. Nossa. E cheguei no camarim, conversei com os caras. Os caras foram tocar, o Valtão na bateria ainda, ele quebrou o suporte da bateria onde ia a caixa. Corri pra arrumar ele pra ir fazer no show. Tudo isso, cara. Aí eu comecei a ver esse mundo diferente. Né, cara? E aí a gente foi ouvindo e gostando dessa área, né? Aí ele montou um programa numa rádio que era só de rock gospel. Mas não cantava nenhum português. Então era Blood Good, Ancestor, todo pauleira que existe, a gente ouvia. Então eu ia na rádio com ele. Aí a gente ouvia, ele montou um programa de TV, soltava só clipe gospel, de rock. E era isso que a gente viu. Então eu comecei... Que ano? Isso foi 98. É velho. Mas é novo pra gente, se a gente for pensar... Nossa carga. A gente parece que não foi tanto tempo, mas assim... Eu comecei a ouvir, acho que a gente tem idade diferente, não vamos revelar aqui, né, mas... talvez meio próximas, né? Mas eu comecei a ouvir mais ou menos nessa época daí também, de 98. Foi a época que começa a estourar. Porque eu era, assim, criança, né, indo pra adolescência já assim, né? E eu não nasci no lar cristão, já é diferente, né? Só que tinha esse lance, igual eu falei, meu pai ouvia sertanejo, minha mãe... Depois ela acostumou com o sertanejo também, mas ela já era acostumada com essas outras vibes. Ela gostava de rock, não sei o que, pop, essas coisas e tal, anos 80, né? E aí eu acostumei, cresci ouvindo essas coisas. Minha mãe tinha uns LP lá, Michael Jackson, Madonna, essas coisas. Aí tinha uns misturados lá, Demônios da Garoa, essas coisas nada a ver misturada lá no meio, assim, né? Então eu acostumava com aquilo. Aí às vezes passava uma banda da hora, tipo esses rockzinhos, que agora eu não vou lembrar. Tinha antigamente na rádio. Até eu tava comentando outro dia com o pessoal que a gente gravou o podcast aqui com o Big, com o Isaías. Mas a gente tava comentando em off, né? Que ia na rádio antigamente e falava assim, agora nós vamos tocar o álbum inteiro de fulano de tal. Se você quiser, prepara sua fita pra gravar, era isso né? Mesmo, era isso mesmo. Aí minha mãe ficava, nossa, você vai tocar tal. Aí ele ficava lá assim, esperava, aperta o REC, aí começava a gravar, né?
E eram essas bandas assim, eu ficava, nossa, cara, que legal, né? Só que aí lá em meados de 97, não tinha nada. A gente foi pra igreja. A minha mãe foi pra igreja primeiro, assim, levou a gente, né? Tudo depois de um tempo que meu pai foi também. E aí nisso, eu era bem mais novo, tinha uns caras mais velhos lá. E eu ficava lá meio quieto, Fernando, não sei o que, só essa fitinha aqui pra você escutar. Aí os caras começaram a dar... Cara, eu lembro que a primeira fitinha que eu ouvi começou bem de leve, assim. Era do Catedral, Aos Ouvidos do Sensível de Coração. Eu ouvi muito Catedral na vida. Aí eu meu falei pai assim, roubou todos. Aí eu gostei, falei, cara, que legal, né? Eu não conhecia assim muito Legião Urbana, porque minha mãe em casa assim, a gente não ouvia muito, mas eu sabia que existia, mas sabe quando você não... Depois eu falei, nossa, tinha aquela comparação de parecer ou não, enfim. É igual, né? Era igual. Polêmica, tem... É igual. Teve até vídeo aí, o canal, a galera se mata lá nos comentários lá, né? Enfim. Mas assim, aí eu falei, pô, beleza. Aí foi passando um tempo, teve uma vez que o pessoal foi lá pra sede da igreja que era em Goiânia, na época, do Ministério da Comunidade Cristã. Nossa, Comunidade Cristã de Goiânia, que legal. César Augusto, que hoje é a Igreja Fonte da Vida, mudou o nome, né? Mas antigamente era Ministério, Comunidade Cristã, Jesus é Fonte da Vida, era um nome bem comprido, né? Hoje é só Igreja Fonte da Vida, Igreja Apostólica Fonte da Vida, acho né? que tem Severino ainda muito forte. Eu acho que tem. E aí eles foram lá pra Goiânia, fazer alguma coisa lá, e voltaram e falaram assim, Fernando, tem uma loja muito legal lá, nós trouxemos um CD, top você copiar. Aí o cara me deu 2 CDs assim. Um era do Stauros, O Sentido da Vida. Eu fui lá e gravei na fita. Maravilhoso. Aí ele trouxe o do Bride, o Snakes in Playground. Não, muito bom. Aí beleza. E aí ele tinha trazido também... Não, ele trouxe esses 2 aí, beleza. Só que nessa mesma semana ele me arrumou e falou, Fernando, tem mais alguns CDs aqui, você gostou? Eu falei, gostei, manda mais. Aí ele pegou e me trouxe o do John Schillett, do Petra, aquele Shake, que é da capa vermelha, né? E o do Cats Barnea, esse daí dos escravos lá, assim, né? Tanto que eu tenho a fitinha guardada em algum lugar aqui, que de um lado ela tá gravado o Stauros. Não, de um lado ela tá gravado o Cats Barnea, aí passou um pouquinho pro lado B. Acabou o Cats Barnea e comecei a gravar o Stauros na sequência. Então você tinha essa de ser... Nossa, tinha. Aí eu falei, nossa, cara, que isso? Só que aí eu vi Stauros, né? Eu vi o Bright, falei, cara, é pesado, né? Tipo assim, né? Falei, tá bom, né? Aí... Mas foi. Aí o pessoal trouxe aquele do Petra, o Praise 2, né? Aquele que tem um coração, né? E tal. Até uma vez eu comparei que ele parece... Love Station! Já viu aquele do... A capa deles parece aquele álbum do grupo musical Formose, que é daqui de Rio Preto. Verdade. Tudo por amor? Tudo por coração, amor, é isso assim, mesmo, isso mesmo. Eu falei, pô, né, os caras copiaram, não sei, foi muita coincidência, né? Não sei. Né? Mas então foi nessa época aí também. Sim. Aí depois que eu ouvi isso daí, então assim, eu tinha essa noção um pouco de rock por fora, mas sabe quando você não é interessado? Que é meio crianção, né? Eu falei, pô, cara, esse negócio é legal. Aí que eu comecei atrás de procurar. Aí foi passando-se os anos, aí já tinha um computadorzinho, aqueles Windows 98, só que aí assim, ainda não tinha aquela internet. Era discado. Era discado. A gente ligava à noite pra baixar. Aí qual que era o esquema? Tinha um cara que morava na minha rua, e ele tinha um computador lá, mas era muito gambiarreiro, cara. O cara era tipo assim, aí o meu computador ficava com aquela lata gigante que você tirava lá, sem a lata já desparafusada direto. Sim, por causa que ele esquentava e ele desligava. Uma vez por semana ele ia na casa de um outro amigo nosso, que era da igreja lá, e o cara tinha uma internet rápida e podia usar. Então ele falava, seu Fernando, deixei o HD esse fim de semana lá baixando um monte de música pra gente. Aí ele trazia o HDzinho dele lá em casa de 2 GB, espetava no meu computador, do dele eu copiava pro meu, e ficava, nossa, tem mais música nova, vou ouvir. Aí ficava nessa... Assim, nossa, então assim, além das fitinhas, depois a gente começou a trocar os MP3zinhos que ele vinha trazendo, que tinha baixado. Que legal. E aí depois a era da internet, aí foi, né? Os programas, né? Aí sim, quando a internet começou a popularizar mais, deixava a madrugada inteira baixando lá, né? Até comentei num outro vídeo assim, não apoie pirataria, jamais, nada. Mas assim, na época o recurso que assim... Não tinha. Curioso, não tinha. E assim, mesmo que você quisesse o CD, você não tinha pra comprar. Não tinha, não existia. Era um absurdo. Hoje... Eu acho que a gente conseguiu resolver esse lance da pirataria, democratizando, por quê? Eu não tenho dinheiro pra comprar o CD. Cara, você pode ouvir no streaming de graça. Assim, de graça entre aspas. Ou você vai pagar o streaming ou você vai ouvir no outro. Mas assim, entre aspas de graça, né? Eu sou meio polêmico no streaming, mas o streaming é uma coisa que ela se tornou democrática, mas
não lucrativa mais pro cara que compõe. Não paga bem não os caras. Vamos concordar que não paga muito bem a galera. Não paga isso ninguém, eles sofrem, não ganham, Sim. né? Então, tipo assim... Mudou muito, né? É aquela lance, né? A uberização, aí o professor de geografia, né? A uberização do emprego e da produção, né? Uhum. Agora é tudo massificado, digital. Tudo virou... Porque assim, hoje, até a gente tá conversando antes aqui sobre a área de tecnologia, né? Tudo virou serviço, né? Então alguma coisa as a service, né? Então assim, como serviço. Então assim, a música como serviço, o não sei o que como serviço. Tudo é um serviço. Então, assim, até a televisão hoje é um serviço. Para você assistir um cinema, o cinema virou um serviço. Sim. Você tem o quê? As plataformas de streaming. Tudo é serviço. E o louco, e o problema pra nerd como a gente é que a banda não lança CD. Ela lança o quê? Ela vai lançando singles. Cara, me dá uma raiva. Uhum. Porque eu sou do cara que, por exemplo, gosta de Destra, Joey Rhapsody do Destra. Disco bom. Joey Rhapsody do Destra. Porque ele é um disco que ele vem toda aquela ideia de cronológica, de uma história do Joey. Ele começa com tudo. Cara, aquilo é lindo. Eu gosto disso. Mas não existe mais, né? Que Destra foi uma banda que pra mim revolucionou minha vida. E aí, inclusive, eu tava até... a gente tava conversando umas semanas atrás, eu fiquei ouvindo aqui esse álbum. É maravilhoso. Maravilhoso. Ele ganhou na Rock Brigade no lançamento como CD do ano. No ano que ele lançou, depois você procura aí, ele ganha como CD de lançamento da Rock Brigade. Como o melhor CD lançado. Não é gospel. O melhor CD lançado do ano. Do gênero. Porque quando os irmãos Parroquini, né, fizeram aquilo lá, o cara era uma obra-prima. Eu comprei o primeiro Destra em São Paulo, na Galeria do Rock, na mão do André Fernandes, baterista. Falei, inclusive eu gravei esse CD. Falei, isso é legal, quero ouvir. Porque eu fui pra comprar, na realidade não fui comprar do CD Crente, fui comprar Yngwie Malmsteen, que era um CD que ele tinha lançado, de Rhapsody, que era uma orquestra e tal. Aí depois ele me apresentou esse CD e falei, comprei os outros CDs gospel, porque eu nem lembro mais quem. Mas esse eu lembro que eu comprei, lembrei, Déio Tambasco. Nossa, eu tenho o CD do Déio Tambasco aqui perdido. Que é um que ele tá segurando num trem, assim. Nossa, você tem Aí depois eu tenho aquele outro CD que é ele, Déio Duque Digo. Digo, né, que é o Rodrigo, que é o batera, o irmão no baixo, ele na guitarra. Também comprei. Caramba. Cara, eu tenho ainda muita coisa na casa do meu pai, escondida. Porque nessa livraria Logos que comprei o primeiro CD, inclusive foi meu emprego. Eu voltei a trabalhar lá. Só que todo lançamento que existia no mercado gospel, eu comprava pra descontar do salário. Entendeu? Tudo que existia no planeta Terra, eu tinha. POD, eu tinha 30, então, 30. Tinha muito 30. Porque apesar de ser muito roqueiro, eu amo Southern Rock. E 30 é aquela cara, né, do rock caipira. Eu amo Southern Rock. Eu também gosto. Apesar de gostar do Striper, eu não gosto de glam. Eu não sou muito fã do glam rock, eu não sou muito fã de hard rock. Eu gosto de rock ou pesado, ou Southern Rock. Eu acho que Southern Rock é... Olha só. É minha paixão, né, cara? Que legal. Southern Rock eu gosto muito. É engraçado, né? É engraçado. Por isso que eu acho que é porque eu gosto do Resgate. Que o Resgate ele chupa de pegada. Black Crow. Tem. E ele segue. Eu falei, cara, é isso que eu gosto. Esse tipo de som gostoso. Apesar de gostar do rock pesado, eu também gosto disso. Eu acho lindo. Você dá uma bem eclético nesse sentido, né? Mesclada, né? De rock, né? De rock, apesar de eu gostar muito de One Bad Pig, que eu acho que eu gosto muito de punk. Acho que punk dá uma relaxada. Então eu gosto muito de One Bad Pig, MXPX. Eu gosto também. Outro dia eu tava falando com... Eu acho que é muito adolescente. O Isaías falou assim, é muito emo. Eu falei, não é emo, cara. Não é emo. Não é emo, é antes do punk ali. Eu fiquei feliz porque eu tava outro dia aqui à toa, à noite aqui. Do nada eu abri o YouTube lá e eles estavam fazendo uma live, MXPX. Falei, cara, agora? Aí eu fiquei ouvindo aquela live, eu mandei pra ele falar, é muito emo. Eu falei, emo. Só abrindo parênteses, você tá falando do... MXPX. Não, sim, você tá falando, que falou isso pra você foi o Luciano. Do Zezé de Camargo? Isso. Ah, tá, só pra saber. Rapaz, quando eu vejo ele no seu podcast, eu falo, cara, parece o Luciano, né? Eu acho que é o Luciano. Essa semana aqui, na gravação, eu já vi outro inscrito colocou assim, não, muito bom o Luciano do Zezé com vocês aí e tal. Mas é a mesma cara. Já pegou. É a mesma cara.
Outro dia ele gravou de chapéu aqui. Não, já pegou. É o Luciano agora. Ó, MXPX, Hawk Nelson. O Paramore no início era cristão. Então a gente era mais ou menos a mesma linha. Vamos ouvir isso. Sweetfoot. Amava Sweetfoot. Nossa, faz tempo que eu não ouvia falar deles, hein, cara? Foi lá no fundo do meu HD aqui. Cara. Eles são uma banda que foi muito boa. Ainda tá rolando muita coisa. Agora eles estão gravando com o Ringo Starr do Beatles. O último CD deles, agora que eles estão produzindo, se não me engano, é o Ringo que tá produzindo. Tá ajudando na produção. Tá sendo no estúdio do Ringo. Coisa meio louca, assim. Bom também, gosto muito. Então eu Red, Flyleaf. Cara, isso aí também curti muito, né? Apesar de ser mais novo, essa veia é pós-2005. Mais novo assim... Pós-2005. Pra galera nova, nossa, isso aí já é velho, né? Mas pra gente era mais pra novo. Nós era mais novo, não era uma coisa que eu ia curtir. Época de Evanescence também, essa galera toda, né? Aí o meio foi se adaptando, né? 12 Stones, gosta? 12 Stones. Nossa. É o Soul Garden, né? Mas é bem assim, a vibe é meio, bem adolescente assim, também, mas eu acho que eu gosto, cara. Tem uma guitarra boa, um vocal bom. Eu tô vendo aqui, ó, DC Talking. Ouvi muito. Inclusive, amava o Jesus Freak. Inclusive a gente falou no último podcast, não sei se deu tempo de você assistir ou não, da turnê de 40 anos. Do Striper. Que viu? Eles vão vir. Não aqui. Não. Eles vão tocar lá fora juntos. Assim, o Michael jogou no ar. No ar, mas foi todo mundo bem captado, mas, né? Mas assim... Até Skillet pode acontecer, né? Pode não acontecer. Sim, a gente não sabe, não dá pra afirmar. Mas, pô, seria bem legal se rolasse essa Big Four Tours ali, né? Rapaz, meteu o Skillet no meio. Striper, Skillet, o POD e o... Citalk. E o de Citalk, cara. Acabou. Pô, acabou. Porque agora, igual outro dia eu vi alguém comentando, né? O Michael Tate lá do Newsboys declarou que ia sair e tal, beleza. Alguém já comentou, agora ele podia voltar e reativar o de Citalk de novo, né? Falei, não seria uma má ideia, né? Seria maravilhoso. Eu curto, tem gente que não gosta muito, mas eu gosto, cara. Pra mim foi muita... Mais pop. É porque assim, eles, assim como o Newsboys também, eles tiveram muitas mudanças ao longo do tempo, então cada disco, cada CD foi muito diferente um do outro. Eles foram acompanhando. O Newsboys mais porque o Newsboys tem até mais álbuns do que eles, né? Eu falo Newsboys porque até quando teve essa mescla assim, o pessoal meio que comparava o Newsboys a um DC Talk da mas vida, não era. Mas não é coisa diferente, né? Cara, DC Talk eram 3 vocalistas, né? E isso era muito louco, porque é difícil uma banda com 3 vocalistas assim, né? Aí vou sair do meio cristão de novo, pode? Pode. Uma banda da minha adolescência tinha 2 vocalistas que eu ouvia muito. Tinha Anastácia. Uma banda mineira, tinham 2 vocalistas e era muito legal. Caramba. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Que era o Podé e o Bento. Então era uma coisa diferente. Então quando a gente vê desse toque, putz, que é isso, cara? Os caras cantam muita coisa. E achava legal. Eu acho legal do DC Talk que assim, os 3... complementavam. Eles se complementam e se revezam muito bem nas músicas, né? E assim, cada um tem uma voz muito única, muito singular, né? Não é uma voz genérica, eu acho muito louco, cara, isso. Aí eu esqueci, tem um filme com um do Talk, aquele loirinho que canta rap. Tem um filme muito legal que eles estão com ele. Eu sempre confundo os dois, que um é o Toby Mac e o outro é o Kevin Max. O Kevin Max. Ele tem um filme muito legal dele. Muito bom. Falando em filme... Tem um filme que é apaixonado, Fúria dos Anjos. Se vocês não assistiram, assistam Fúria dos Anjos. Você chegou a assistir? Eu assisti. Fúria dos Anjos é um filme só baseado em rock gospel. Com Holy Soldier, trilha sonora do Striper, Holy Soldier tocando Rainbow, tocando Sleep on the Devil. Pior que você falou que tinha passado na Globo, né? Cara, passava na Globo isso, cara. Eu acho que eu lembro bem vagamente disso. Mas é muito feio aí eu procurei... Não, a produção é... Tipo assim, eles poderiam ter deixado sem os efeitos especiais, né? Ficava muito... Os defeitos especiais, não é efeito, eram defeitos especiais. Os defeitos... Cara... Isso, tinha muito defeito. Porque assim... Eu fui procurar o filme, não tinha lugar nenhum. Até uma dica, se você for assistir aí, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo... Eu só achei ele, acho que no Prime Video, e ele só existe com legenda em inglês, né? Então, áudio original é legenda em inglês, não tem legenda traduzida, né? Então, assim, até porque o filme acho que tá nichado. E eu só consegui assistir ele com VPN.
Nossa, então, eu tive a VPN porque no Brasil ele não aparece. Se coloca no Brasil, você pode até procurar na internet e adicionar na lista, mas ele fala que tá indisponível na sua região. Como eu tenho uma VPNzinha aqui oficial, não é gambiarra nada, coloquei Estados Unidos lá, pronto, pode assistir, vai assistir. Só que é esse o lance, né? Às vezes o VPN, como tá liberado só naquele país, eles nem se preocupam em legenda pra outros países, né? Então tem só legenda em inglês. Mas eu assisti aí, eu falei, cara, que... Cara, você vê o Holy Soldier tocando, cara. Holy Soldier, cara, que legal, né? Aí você ouve Striper o tempo inteiro, fala, mano, que loucura. Quem ajuda na produção da musical é o guitarra do Blood God, como que ele chamava, cara? Eu esqueço o nome dele, cara. Também esqueci, cara, eu tô lembrando. Eu sempre confundo o nome dele, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu lembro de Dave Mustaine. Não é Dave Mustaine. Não. Aí depois eu penso, Dave Navarro. Não é Dave Navarro. Dave Navarro era guitarrista do Red Hot. Eu não lembro o nome dele. Vamos lembrar aqui agora. Qual que é o nome do cidadão? Guitarrista do Blood Good ou Blood God. Blood Good. Qual que é o nome do cara? Eu lembro o nome do baixista. Ah lá, Paul Jackson? Não era o Paul Jackson, era o outro. Vou pegar aqui, ó. Que ele foi o produtor de várias bandas. Aqui, ó. Dave Zafiro. Aí, Dave Zafiro. Dave Zafiro. Ele produz toda a trilha sonora, o Dave Zafiro. Ele produz tudo. Porque o Dave Zafiro, pra quem não conhece, foi o grande homem da década de 80 gospel. Ele produz ele ajuda a produzir o Guardian, ele ajuda a produzir o Blood Good, ele ajuda a produzir várias bandas, mas de qual? Do meio hard rock. Os extremos ele não tava, né? Como Deliverance, essas paradas ele não tava. Mas ele tava nesse caminho dele. E é legal que tem um disco, um DVD da Vineyard, que é um DVD que acho que foi lançado em 2005, 2006, que o Dave Zafiro toca guitarra. Ah, é? Ele passa tocando guitarra. Eu falei, cara, o Dave Zafiro na Vineyard. Que legal. Não conecta uma coisa com a outra, mas é o Dave Zafiro tocando junto com a Vineyard num DVD. Que legal, cara. E Dave Zafiro foi um cara sempre que eu gostei de ver tocando guitarra, né? Então, por eu ser guitarrista, eu sempre gostei de Dave Zafiro. E aí foi, putz, olha o Dave Zafiro tocando na Vineyard. Falei, cara, que louco, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nossa. E a Dave Zafiro. Mas tem tudo a ver, né? Quando a gente vai pensar na história do rock cristão, a Vineyard ela encabeça. É ela e a... Deixa eu chamar outra lá, gente. A Calvary Chapel, né? São as duas que encabeçam o movimento rock. Calvary Chapel. Aí você vai pensar, por exemplo, na Vineyard com Larry Norman em 1966, com o primeiro álbum cristão do rock dele, Larry Norman, que vem Why Don't You Look Up to Jesus, He's Got the Answer. Aí você vem os outros roqueiros que vão vindo pela Vineyard e alguns vão vindo lá pela Calvary Chapel, né? Aí depois, lógico, vai crescendo, vai se expandindo o rock cristão, mas vem tudo daquela ideia do movimento do Jesus Movement, do Jesus Freak. Aí vem esses caras junto, né? Aí que começa o negócio... Com Love Song, Larry Norman, aí vem a música gospel. Aí surge a música gospel. Porque até esse momento acho que não tinha aquele nome ainda assim de música gospel. Não. No geral o pessoal não chamava muito. Era assim, música né? cristã contemporânea. Era cristã. Aí entra música cristã contemporânea, é o gospel. Da MCC, que era tipo o Grammy cristão, era ganhar um MCC na época, né? E aí surge esses caras maravilhosos, né? Aí surge Petra. Apesar de eu não gostar do Volks. Da era Volks. Não gosto. Mas porque pra mim o John... cara, eu assim... o vocal do John, em qualquer lugar que você colocar... Mas porque assim, eu aprecio a voz do Greg. Sim. Eu acho assim, baita de um vocal. Só que assim, cara, a voz do John ela é incomparável. É estranho, cara. Ele é muito bom. O John, você pode colocar o que for pra cantar, que ele vai ficar bonito. O John, todas as músicas que ele tá cantando, é muito agradável aos ouvidos. Assim, e assim, cara, o cara tá ficando cada vez mais velho, a voz tá melhor, não piora. Assim, não piora. Bon ele tá gravando... teve problema na voz, ele não tem. Não tem. Cara, voz perfeita, cara. Como chama o vocalista do Newsboys, aquele careca? O Peter Furler. O Peter Furler. Ela sabe, a produção tá aqui nos bastidores, sabe. Porque quando eles gravam o Farewell, tem o DVD, chegou a ver o DVD do Farewell? Ele fala assim, o Peter fala assim, gravei a voz do John num rec só. Não teve correção de voz. Ele falou, é muito estranho, ele chega, ele canta, não precisa editar, não precisa passar filtro, não precisa fazer nada. Eu não duvido. Porque o DVD é maravilhoso, eu tava até falando, cara. Eu acho que a gente comentou em off aqui outro dia que a gente tava preparando pra gravar um episódio aqui. Eu comentei, não lembro.
Mas, cara, eu fui lá no show do Petra uns 2 anos seguidos aí. O primeiro ano que eles vieram agora recente, que foi 2023, né? Primeiro assim, né? De recente. Sim, já vieram várias vezes, né? Eu entrei lá, eu acompanhei a passagem de som, né? É estranho. Aí eu fiquei lá... Cara, o John... Eu tava curioso pra ver, assim, como que é os caras passando o som, né, na minha frente, né? Acho que você procurar na internet, você vai ver, mas, tipo assim, eu quero ver ao vivo, né? Eu falei, não é possível, o cara tem 70 e lá vai cacetado ano. E o cara lá, e ele mandando uns agudos que ele não canta no pé, ele e assim, mandando ver, e alto, e testando o microfone, e falei... Que é isso? Que é isso, mano? Ele tá mandando esses agudos aqui mesmo, né? Eu falei, não é possível. Aí ele começou a cantar na passagem, eu falei, cara... O cara é bom. O cara é bom mesmo. E ele nem abusou, assim, ele deixa um pouquinho, ele vai mais de boa, né? Mas ele fez uns truques lá com a voz, falei, caramba, o cara é bom. É bom, cara. E aí a voz dele ao vivo, você vê que assim, o primeiro ano, 2023, eu fui, eles cantaram um pouquinho numa altura. 2024, eles já baixaram um pouquinho, deram uma desacelerada, né? Todo mundo mais cansadinho, pegaram uma zona de conforto ali, só que assim, de todos, eu vi que o John é o que ainda tá mais assim... no auge ali, assim, digamos assim, né? Em relação aos demais, sabe? Porque assim, eu acho que no caso, a voz dele só cansa, igual eu tenho outro vídeo que a gente comentou aqui no canal. Acho que devido aos shows, porque assim, foi vários shows seguidos, Brasil, calor, aquela coisa, né? É igual você ver essa rotina do Stryper. Mas assim, cara, é perfeito a voz do cara. Cara, essa rotina de show do Stryper da agenda que foi lançada, mano, como que eles vão aguentar, meu irmão? Você me perdoa. Eu já não aguentaria, eu sou mais novo que eles. Entendeu, meu? Pô, cada 2 dias um show, cada 2 dias um show, cada 2 dias um show num lugar do planeta, meu irmão. Eu não aguentaria. Cara. Cada 2 dias um show, cara. Ele começa lá no México, vem 2 dias no Brasil, para no Uruguai. Que o Uruguai é aleatório ali na jogada, né? É o que eu comentei. Eu falei, cara, tipo assim, gente, eu não lembro de ter visto o Uruguai é o país mais ateu da América Latina. Né? É aleatório. A gente não ouve show de rock cristão no Uruguai. Colômbia é muito forte, Chile é muito forte, sim, Argentina forte, mais ou menos, mas Colômbia sempre foi muito forte, Bolívia sempre foi muito forte, cristão. Eu conheci, e aí, cara, olha como que é as loucuras. Tinha um evento, chamava Tribal Generation. Ouviu falar desse evento? Eu acho que já. Rolava em Uberlândia, reuniam todas as tribos para pensar como evangelizar os cristãos dessa época, os jovens dessa época. E eu lembro de ter num Tribal que veio uma galera da Colômbia pra saber como evangelizar com heavy metal na Colômbia. Sério? E isso foi em 2000 e... Eu casei em 2010, 2009. Como a gente pode organizar esse evangelismo nessa tribo? E era muito legal, porque como rolava? A gente reunia e a galera começava a falar das tribos, como que a gente fazia. Como fazia, por exemplo, lá no sul do Brasil... Reunia o cara do norte, o cara da Colômbia e iam debatendo. E tinha uns colombianos, cara. Caramba. Preocupados com a igreja do rock na Colômbia. Muito legal, cara. Legal, cara. Era animal. O trampo de evangelismo nessa área. Esses países aqui, esses que você citou, eles têm uma veia muito forte, assim. Eles são muito dedicados, apaixonados, assim. Principalmente o Chile, né? Principalmente, né? Tanto que, assim, tem menos datas nesses países, obviamente, até por questão de população, tamanho e disponibilidade. Sim. Mas, assim, os caras, você vê que eles vão, assim, com toda a alma. Os caras se entregam, né, pra ir nesses eventos, né? Reflete um pouco do que é o povo lá, né? Do que são eles, assim, né? Isso é legal, né, cara? O Brasil tem várias datas, mas também o Brasil é um país continental, né? E mesmo assim, a galera tá reclamando porque faltou muita cidade. Eu entendo. Mas, assim... vai um pouco também da questão de agenda do artista. Logística. Questão se também vai valer a pena, porque não adianta nada colocar... Por exemplo, eu vi que tem gente que pediu, vem pra Uberlândia. Eu falei, pô, Uberlândia não é uma cidade pequena, é maior do que a gente aqui, mas assim... Cara, teria que ser um outro contexto, porque assim, é meio fora de mão para várias pessoas Uberlândia. Então, assim, acho que o show concentra melhor nas capitais. Se fosse Ribeirão, dava certo. Só que assim, nem todas as capitais também dá certo. Não. Aí também,
vou colocar lá em Uberlândia, mas será que vai ter público suficiente para pagar o rolê de Uberlândia? E logisticamente, será que vai ficar legal em Uberlândia? Então tem esse lance também, que às vezes a galera não entende, né? E tem um lance. Tô dando um exemplo aqui, mas não tô menosprezando você que comentou Uberlândia, mas é só pra deixar claro aqui essa questão, né? Só lembrando que Uberlândia, a cena rock é enorme. É, né? É enorme. Até a Igreja Manifesta do lá, a Igreja Sal da Terra foi muito forte nesse ano. Mas, concordo com você. Uhum. E Skirit, eu tô falando Skirit porque tem... faz. A gente sempre falou Skylet. A gente sempre falou Skylet, que é frigideira, né? A tradução é frigideira. Só que é Skillet. Eles fizeram show em Ribeirão, mano. Fizeram show em Ribeirão e lotou. Lotou Ribeirão. E eu acho que também vai de épocas, né? Porque que nem aqui em Rio Preto já teve muito show antigamente. Sim, mas... E hoje já não rola, não rola mais. Se você for chamar... Cara, nem o G3 veio aqui das últimas vezes, porque o G3 teve que cancelar porque não teve não tem público. Então mudou, e antigamente tinha público pra caramba aqui. As coisas vão mudando, né? A gente tá numa geração de adolescentes cristãos que não ouvem rock. Essa é a minha questão sempre no colégio. Falo, cara, vocês estão ouvindo só uma música. Só um jeito de viver. Cara, vocês não ouviram outras coisas. E o rock, hoje cristão, ele deu uma baixada, né? Deu uma baixada. Temos muitas bandas boas, novas brasileiras surgindo de rock cristão. Porém, tem muitas que estão sobrevivendo. E tá faltando, porque a geração hoje não ouve. E pra nós, era muito legal ver. Por exemplo, quando surge o que é mais pop, né? Tanlan, lá no sul. Aeroíris, no sul. Puxa, isso era legal. Né? A Tanlan agora voltou a fazer show, né? Agora eu tô doido pra ver também a turnê do Rodolfo, né? Microfonia. Isso é bem legal, né? E vai ter show agora em Ribeirão. Vai ter, né? Vai. Esse lance que você comentou também do pessoal não ouvir rock, casa um pouco com o momento que a gente tá vivendo, de assim, um pouco vem dessa era de imediatismo, né? Sim. E assim, os artistas que estão assim, ainda no auge, conseguindo se manter, eles tiveram que se adequar a essa moda de hoje, que é o quê? Single, não tem um álbum. Só que assim, esse single também não paga as contas de um artista pequeno. Não. Então, tipo assim, um artista da cena underground, o que ele sobrevivia? Vou fazer o meu CDzinho, ele vai fazer uma tiragem lá, 100 cópias, 1000 cópias que seja, fazer umas camisetinhas, vai dar o rolê, vai vender o material dele, vai ganhar um dinheirinho. Hoje, ele não consegue fazer o rolê. Se ele vai fazer o rolê, ele vai num lugar que tem 20 pessoas. Essas 20 pessoas, 5 vão comprar algum material, 2 vão comprar um CD, ainda olha lá, se comprar. Vai pagar um ingressinho baratinho, 10, 20 real lá, não sei, tô chutando assim. Não vai sobreviver. Né? O cara não sobrevive. Aí o cara vai depender do streaming, ele não vai ganhar dinheiro com o streaming. Então assim, o cara vai caçar outra coisa pra fazer. Então por isso que, infelizmente, muitas bandas pararam também. Porque não consegue se manter. Se o cara for sobrevive o cara que é apaixonado. E tem a visão da missão, olha. Eu tô fazendo música pra chegar no coração de alguém. Por exemplo, uma Oficina G3 da vida. Até pra eles, se você pegar da época nossa, da nossa juventude lá, né? Auge do PG no vocal, aquela transição do manga e tal, aquela era ali, né? Pra hoje, mudou muito. Porque assim, naquela época, o G3 lotava estádios imensos. A última vez que eu vi o G3 aqui em Rio Preto, eles estavam no fundinho da igreja lá da PIB Norte. Lá. Sim. Então, tipo assim, eles estavam no fundinho da igreja lá. Cara, não sei nem quantas pessoas tinha lá, mas assim, é um espacinho pequenininho, como se fosse um estacionamento de fundo de igreja. Óbvio que foi na época que eles estavam ainda entrando naquele período sabático, depois agora eles voltaram com mais força. Mas mesmo eles voltando com mais força agora, foi todo um trabalho que eles tiveram, acho que cansativo, para conseguir se reinventar, conseguir levantar e tiveram que fazer o quê? Trazer nostalgia como peso, que é o quê? Juntar um monte de vocalista, fazer turnês nostálgicas de celebração dos álbuns antigos, pra galera tá em peso. Porque é essa galera que tá dando atenção pra eles. Galera nova gosta de G3, gosta, mas é meio assim, conhece um ou outro, não liga de comprar material, não é a galera que vai comprar CD, vai ouvir no Spotify, né, alguma música solta assim, mas não tem que lance tipo assim, vou pegar o CD o tempo, vou ouvir aquela intro,
O cara parece que violão, tá andando. O tempo você vai. É tipo assim, você vai ouvir a história do começo ao fim. Não existe mais. O cara parece que tem um grilo cantando no começo, logo aquela coisa sinistra e... Aí você conhece a história do começo ao fim do CD, porque você ouvia a música da 1 até a última música lá, que era finalmente. E ela ficar. E aí você fala, pô, cara. Mais. Então, assim, é esse lance que você falou do streaming. Do Destra lá, por exemplo. De contar uma história do começo ao fim. Era maravilhoso, cara. Maravilhoso. Hoje você não tem mais uma história sendo contada, porque você tem uma música só. A música não pode ter intro grande, porque a galera não tem paciência de ouvir também, né? Então, assim, cortou-se muita coisa para se adequar ao mercado. Então, as bandas também sofrem um pouquinho com isso, né? Isso matou, né? Matou. Eu fui na turnê do DDG. DDG agora é em... DDG que eu fui? Não, na Doquim. Na Doquim em Ribeirão. Que era show... Quem abria era o Resgate. E depois vinha a Oficina. Foi um show muito top. E eu dei um azar, uma sorte. Porque eu e minha esposa chegamos pra ficar num hotel. Eu parei o carro, tirei minhas malas. Na hora que a gente tava fazendo o check-in, olha pra trás. O Zé Bruno, Jorge Bruno. Aí eu olho o PG, olho o Juninho, o Deia. Eu falei assim, cara, eu tô no hotel dos caras, velho. Aí eu tirei foto com o Manga, tirei foto com os caras, porque a gente foi fazer o check-in junto. Chegamos juntos no hotel em Ribeirão. Aí fomos pro show. Antes de ir pro show, eu tinha esquecido que tinha que ter um alimento não perecível. Aí eu falei, deixei minha esposa descansar. Falei, vou procurar um supermercado aqui perto e vou comprar um alimento. Eu desço pra pegar um alimento e todo mundo tomando café no hall do hotel. Poxa vida, cara. Aí encontrei, conversei com o PG. Rapaziada, dá um tapa nas costas. Vou lá no show. Até o Zé, Bruno, eu falei assim, cara, eu vim pra cá só pra te ver. Ele falou assim, de onde? De Rio, São José do Rio Preto. Eu falei, rapaz, que perda de tempo vocês vêm me ver aqui. Eu falei, não. Que perda de tempo, não tinha coisa melhor pra fazer? Esse cara é muito zoeiro, né? Ele é. O Zé Bruno é um letrista maravilhoso. A mente daquele cara... um cara fenomenal, né? A mente daquele cara, na minha opinião... As letras são muito boas e hoje também ele... Tem uma galera boa que segue ele aí todo dia, que vê a pregação dele, as palavras dele assim. Sim, é quase com a Igreja da Rocha. Casa da Rocha. São palavras muito... É um cara muito estudado, muito inteligente, assim. E assim, no lance do Resgate, pô, é uma baita de uma banda. Sim. Que marcou a história e conseguiu. Cara, ele tá consolidado até hoje. Quantos anos tá ali rodando? Não lembro nem quantos anos, mas é décadas, né? E eu acho muito louco pensar no Resgate, que acho que foi período da pandemia, que ele lançava 3 músicas por mês, era isso, né? Eu acho que foi. Foi lançando. Tudo música nova, de autoria nova. Cara, como ele consegue gravar tanto? E muitas músicas boas. Né? Lenha Pra Queimar, pra mim, foi maravilhosa, cara. Os velhos, tudo Os velhos. Isso é verdade. Poxa, muito bom. Os caras têm muita criatividade. Né? Agora tem uma música acho que é uma banda que não é rock, né? Trelo, é isso? Trelo. É uma banda que foi formada pelo Alex Passos, que eu vi que vocês falaram dele. Alex Passos lançou uma banda com o Salomão do Reggae, mais 2 vocalistas. Acho que é Trilo. E ele tem uma música que ele fala sobre os heróis do rock do Brasil. Que é muito louca, porque ele fala desde o Janires, que pra mim é a maior referência do rock nacional na minha vida é o Janires. Eu tenho orgulho, eu acho que esse cara deveria ser mais conhecido. Sim. E Janires Magalhães foi o... Pensar ele hoje, quem que ele é o peso hoje? Um Fernandinho de poder, de assim, fama... De questão de pessoal de conhecimento, ele, né? E ele morre num acidente de ônibus. E as 2 únicas coisas que sobraram foi uma mala que ele deixou pro mundo, né? Uma mala com roupa e um violão. Um Ovation. Que quem pega esse Ovation, segura a história, é o Carlinhos Félix. Que foi guitarrista do Rebanhão, que o Janires ajudou a fundar, né? Sim. Janires Magalhães, S8. Aí já mudamos pra nostalgia, cara. Brasil, velho. S8. Comunidade S8, eu amava ouvir Comunidade S8. Comunidade S8. Primórdios do rock, velho. Primórdios do rock. Será que pelo nome assim... Comunidade S8 era do Rio.
Eles eram uma comunidade meio que tocava música, um rock, uma ideia meio hippie, muito bom. Aí vem Janires Magalhães, vem o Rebanhão. O rock brasileiro a gente fala sempre de Oficina, mas a gente esquece os primórdios, né? É porque assim, a Oficina... Foi o que chegou no mainstreaming, né? Digamos assim, o mainstream. Mainstream, cara. Aí assim... Aí o que vinha abaixo... Esses não eram tão underground, mas também ficou numa zona ali meio desconhecida pra muita gente, né? Que a gente pensa, que a gente acaba não pensando nessa ideia, mas... O Janires foi da igreja do Cristo Salva, do tio Cássio. O Janires pegou uma época. Pegou. E aí depois entra quem no tio Cássio? Manga, o Juninho, a galera do Resgate, apesar de ser batista e frequentava as reuniões de tio Manga. De vez em quando, poxa, aquilo era bomba, velho. Aquilo era animal, cara. Tio Cássio com a Cristo Salva. E aí fala na música. Essa música é uma música legal, assim. Ó, gente, não é rock. Eu sei que o canal é rock. É uma música pop, mas ela fala da história do rock brasileiro. Ela fala toda a história do rock brasileiro cristão. É muito legal. Que doideira, preciso ouvir ela só pra falar assim, puxa, que legal. Fizeram uma música elogiando o Manga, elogiando o Fruto Sagrado, elogiando todo mundo. Cara, que música linda. Que legal, cara. E quem canta com eles é o Manga e o... É o Marcão... Não, o Carnes Félix. O Manga Carnes Félix canta essa música com ele. Você que tá nos ouvindo, nos assistindo aí, você conhecia essa música? Comenta aí pra gente saber. Cara, eu acho essa música... Por que eu gosto dela? Porque ela fala da história do rock gospel. Ele fala Catedral, ele fala de todas as bandas que surgiram. Todas assim, lógico, as que estavam com mais notoriedade, né? Então, que são mais notórias. E foi maravilhoso. Que legal. É isso, cara. Caramba. É isso, o rock gospel brasileiro, rock gospel mundial, rock gospel eu gosto. E aí de uma casa que o rock era do diabo, entre aspas. Começamos a ouvir o rock... Foi lá, assim... Você meio que... Não vou falar que você ficou igual o seu pai, o nerd do rock gospel, mas... Fiquei um nerdão, velho. Ficou? Nerdão. Eu gosto muito de rock gospel, cara. E mas você não sabe o lado A e o lado B certinho de tudo. Não sou dessa época, né? Não tinha vinil mais na minha época. Mas assim, você se aprofundou bastante, né? Pelo visto, eu assim, amo, tudo, né? Eu amo entender. Ainda mais que você teve, assim, diferente de mim, você contando o lance do pastor. Eu tive pessoas. Você teve muitas pessoas que, te trouxeram muito material logo cedo, né? Então você já conheceu cedo muita coisa. Eu tenho coisa que eu fui conhecer já muito tempo depois. Hoje, óbvio que eu ainda tô descobrindo coisas que é impossível descobrir tudo, né? Mas assim, tem muitas coisas que falam, isso aí é um clássico. Aí eu fui conhecer já depois de muitos anos, né? Assim, a gente não comentou, a curiosidade se era de Cajobi ou de Catanduva. Nós somos a 500 quilômetros da capital. Né? Então, tipo assim... Só que aí também tem aquele lance, né? Cajubizinho lá, cidadezinha de 10 mil habitantes. Catanduva tinha 100. Tinha 100 na época. Mas a gente pensa assim, a gente era de uma cidades interioranas que não chegava as coisas, né? Não. Pra nossa cabeça, a única igreja que tinha rock era Renascer. E a Renascer não vinha pro interior. Sim. Né? A gente não Até porque não eu nunca vi uma igreja renascer no interior, assim. Não, nós temos em Rio Preto. Mas pequenas não tinha. Não tinha. Aí a gente fala, cara, não vai ter. Então a Renascer que trazia Marcha pra Cristo. Marcha pra Cristo vem as bandas. Mas não tinha Marcha pra Cristo, né? Tinha. Então a gente teve tudo isso. Assim, lá... E assim, tem o lance também, que eu era do Ministério da Comunidade Cristã lá. Beleza, igreja mais tranquila, assim. Mas assim, dependendo da igreja que a pessoa era também tinha aquele lance. Você fala assim, você tá ouvindo rock? Não faça isso. Às vezes a pessoa... Ou assim, mesmo que a pessoa, às vezes até de uma igreja que não pegava, porque tinha muito esse lance de doutrina, você não pode ouvir rock, não sei o quê. Mas, mesmo que às vezes era meio liberal, às vezes a pessoa ficava meio... você acha que não é bom não sei o quê, né? E na época que eu fui lá, você sabe, essa época lá do... meados de 90 e pouco, 2000 e pouco, tava no auge lá na igreja também, o lance de tudo é do demônio, né? Sim. Assim, esse símbolo na tua camiseta. O livro, Esse Mundo Tenebroso. Aí vinha os livros da Rebecca Brown. Nossa, não faça isso. O demônio está na sua fala. Essa roupa é da Nova Era. Eu lembro que imprimiram na época, tiraram o xerox, né, de uma folha,
Com vários símbolos da nova era. Eu lembro, filho do Dido. A mão chifrada, o filho do Dido, o símbolo da Toyota, o não sei o quê, tudo lá do capiroto. Cara, né? eu lembro que nessa época eu sempre fui muito ligado a evangelismo de rua. E eu usava o rock pra tudo, evangelismo, adoração. Aí a gente fazia uma oração na praça. Isso aí já é mais novo, 2005, 2006. A gente orava todo dia numa praça. E aí chega um pastor, chega pra mim e fala assim: olha, você sabe, né? Eu falei, o quê? Cuidado com o demônio. Vocês estão orando muito na praça que o demônio vai pegar vocês. Eu recém-jovem ali, 22 anos, com a minha cabeça meio... pensamentos intrusivos que não podem sair pra fora. Uhum. Eu falei, moça, cuidado, viu? Ela falou, por quê? Porque no céu não tem demônio. Não sei, você é pra lá que você quer ir. Porque tudo pra ela era demônio. Então eu falei, cuidado. Porque nessa época a gente só vivia demônio. Só. O final de 90, 2000, parece que era uma adoração ao demônio do que a Deus. Eu lembro que na igreja tinha uma televisão de 29 polegadas, onde passava filme pros irmãos assistir, né? A televisão de 29 hoje, isso é um tablet, né? É pequenininho, né? Que legal. Mas o pessoal passava, tinha uns filmes gospel lá muito legal, que assisti, demais, assim. Mas tinha, às vezes, uns documentários, passava aquele que eu esqueci. Da Disney? Da Disney, o pastor famoso lá, esqueci. Eu não vou lembrar o nome, que ele era da Igreja Batista da Floresta. Não assista Disney. Não assista Disney. Aí falava Aí tinha muito documentário que falava desse da Disney e outros que falavam das mensagens subliminar e que não sei o quê. Da Xuxa, né? O disco ao contrário. Disco ao contrário. Então, assim, nisso incluía muito no lance da música, do rock, não sei o quê. Porque o rock é do demônio. Então o pessoal às vezes pegava no pé, ficava meio maluco com essas coisas, né? Então, assim, aí depois, né? As coisas foi mudando um pouco. Depois de uns anos teve ainda outro cara meio sensacionalista que veio aí, que lançou um monte de DVD, tal do irmão Rubens. Não conheci. O último que eu conheci foi o tio Chico. Eu esqueci o nome ele tinha ele lançou vários DVD que ele falava dos caixões da FEMA, dos Estados Unidos. Acho que é FEMA que fala, não sei. Da FEMA. Não sei o quê, um monte de coisa, assim. Aí o pessoal ficou morrendo de medo, né? E assim, veio tudo dessa era lá atrás. Que é aquele lance, né? Você não pode ser extremista nenhum dos dois lados. Você tem que ser equilibrado e assim... Até a gente tá mudando um pouco de assunto aqui, né? Mas, cara, tem que olhar a palavra, né? Sim. Pô, você tá em paz com isso aqui ou com aquilo? Mas qual que é a base disso? Você tá em dúvida? Cara, vai olhar a palavra. Vai estudar a Bíblia. Não fica acreditando só nas loucuras que os outros falam aí que você tá perdido, né? Cara, falando de estudar a Bíblia e ver de caras assim, tinha um cara que se tornou cristão no meio... Era cristão, desviou e se tornou cristão de novo, que é o Johnny Cash. No Man in Black. Cara, e ele sempre era o temido da igreja americana, porque o Man in Black, ele era cristão, depois desvia, depois volta, depois que larga casa com a June, ele volta. E ele virou um exemplo de fé. E a gente aqui no Brasil, poxa, não ouça Johnny Cash. As músicas são muito pesadas. Porque falavam de termos pesados, né, Johnny Cash. E tem uma música muito legal deles com One Bad Pig. Tem uma que eles cantam Man in Black juntos. Eu acho muito legal ver essa versão. On Bad Pig e Man in Black. Mas é que no Brasil, o pessoal também, além de ter esses lances que a gente tá falando aí, que aí vai de cultura também. Estados Unidos, uma outra cultura diferente. Brasil também tem um negócio muito restrito. Tipo assim, essa música é secular, essa música é gospel. Lá não. E aí tem o lance das polêmicas também. Sim. Lembra da polêmica de quando o Catedral... entre aspas, chutou a igreja? Não fez isso, não fez isso. Foi toda aquela polêmica, ela disse que eles falaram. Não falaram. Abobrinha lá, enfim. Cara, na época, eu tinha um CDzinho, porque falei pra você que a primeira fitinha que eu vi foi do Catedral lá. Gostava. Eu lembro que uma vez eu tava lá, e aí tinha uma excursão com a escola, a gente veio aqui que eu parei no shopping. Com a escola, todo mundo de ônibus lá. E aí foram parar lá no Rio Preto Shopping. Então tinha a saída pro Carrefour ali, não tinha nem teto ali, era tudo aberto ali, sabe? Nossa. E aí eu entrei e tinha um monte de CDs lá, né? Falei, cara, que legal. Eu olhei e tinha uns CDs gospel lá. E aí na época eu tava ouvindo uns rap lá também com os amigos, né? Rapzinho de leve, assim, né? Não esses Racionais, nunca parei pra ouvir, né? Aí eu comprei lá um CD Gospel Rap Collection. Falei, que legal, vamos embora.
e o CD do Catedral, A Revolução. Eu que eu tinha um dinheirinho lá, falei, vou levar esses 2 CDs aqui que pra mim vai ser bom. Cara, depois lá, minha mãe queria jogar o CD fora na época, porque não queima esse CD, Catedral do Capeta. Eu falei, aí não vai, eu falei, não vai jogar, eu escondi o CD lá, não vai jogar esse CD fora. E aí guardei, ficou lá. Só que, cara, aí depois passou, porque agora o CD novo que eles lançaram, que era o pra todo mundo ouvir lá, esse CD não é crente, esse CD ninguém vai comprar. Aí tinha um cara na igreja que comprou, eu tinha comprado esse CD, ele tinha emprestado pra eu ouvir. Pô, que legal o CD bonito aqui, né? Cara, eu acho que ele queimou, se não tiver enganado, quebrou lá o CD. Uau, não, eu falei, o meu não vou quebrar, não. Eu falei, eu não vou quebrar o meu. Então você não pode ser extremista no ponto, né? E eu falei aqui no início do Catedral que meu pai roubou, porque todos os CDs do Catedral que eu tinha, meu pai gostava tanto do Catedral que ele guardou pra ele. Tá guardadinho lá na coleção dele, tem o Catedral, todos os Catedral, todos os resgates que eram meus, tudo guardadinho lá na coleção dele. Foi guardando pra ele. Pra ele, não deixa eu ouvir. Ainda bem que tem streaming agora que eu não posso ouvir mesmo, então... Mas o Catedral eu perdi o gosto muito cedo. Não foi nem por causa disso. É porque eu acho que minha vertente de música era outra, né? Então foi mudando. Não era por causa do Catedral. Não era por causa dele. Se eu coloco hoje pra ouvir, eu falo, pô, eu gosto. Eu ouvi no mês passado. As músicas mais recentes eu já... Eu não acho é uma banda ruim, é que mudou. Eu acho que assim, eu gostei mais, que foi até onde eu ouvi mais... Foi até ali o CD Atemporal, que foi onde eu dei uma chancezinha, que já era o segundo CD após o César ter falecido ali. Apesar que eu parei no César. O ao vivo já não tinha o César, tinha só o solinho em homenagem a ele. Aí o álbum seguinte, que é aquele colorido lá, esqueci o nome lá, A Resposta de um Desejo, ele tinha gravado com solos do César. É um CD animal, assim, a sonoridade, assim, a guitarra. Eu parei. O seguinte, eu falei assim, pô, é um CD sem o César, vamos ver. Aí já veio, eu falei, legal, mas já vi que não era a mesma coisa. Dali pra frente, assim, eu até ouvi, mas você sabe quando você parei de não... Não, eu parei com o falecimento do César. César faleceu, eu parei de ouvir. Porque o César era um baita do guitarrista, né, cara? Mas o irmão também, o Júlio César, era um baita de um baixista. Cara, assim, mano do céu. Os dois ali na dupla musicalmente, o Catedral era fenômeno, né, fenômeno. Cara? Não, tem que tirar o chapéu pros dois ali, cara. O Júlio César. Muito, cara. E o César, cara. E o César, José César, né? José César. Tudo César. Todos os três são César. O Kim é Joaquim. Joaquim César. É tudo César. Joaquim, José e Júlio. Ele tocava muito. O César tocava muito. Hoje, se fosse nos dias atuais, se tivesse sobrevivido, cara, certamente ele ia ser como o Juninho Afran. Considerado os melhores guitarristas do Brasil, cara, e destaque. E ele era um cara meio inovador. Assim, tipo, o cara pegava as furadeiras tocando guitarra. Ele gostava muito de Ed Van Halen, né? Gostava. Aquela coisa do Van Halen com a furadeira, ele usou. Ele fazia aquele... Ele inventava muito riff, muito solo, que assim, era muito característico. Você fala, pô, é o César tocando. Ele era muito bom. Assim, né? A gente falou do furadeiro, só uma parênteses aqui, lembrar que o Tomate, que tocou no Jô Soares, foi guitarrista do Cats Barnett. E usava a furadeira no show ao vivo. Eu vi um show ao vivo dele usando. Ele usava também? Usava. Pô, então tem o Tomate. E depois tem o Silas Fernandes hoje, a galera da guitarra que curte. Silas Fernandes é um... Hoje ele é um influencer da guitarra e tal, mas o Silas Fernandes foi o guitarrista da Oficina. Antes de entrar o Deio, que o Deio entra no melhor CD do Oficina, não, do Cats Barnett, perdoe. No melhor CD do Cats Barnett entra o Deio, né? Que é o Armagedon. Pra mim é o melhor CD gospel. Desculpa, eu gosto muito do Taurus, gosto muito do Destra, mas o Armagedon, que produção. Inclusive, hoje... E eu tenho o Armagedon. Tem? Eu tenho o CD Armagedon com a capa, eu só esqueci de trazer. Aquela capa da mão, desenhada. Que CD maravilhoso, né, cara? Ele mescla um pouco de Pink Floyd, mescla... era muito bom, velho. Inclusive hoje, é que assim, você tá assistindo no futuro, né? Mas na gravação desse vídeo, eu soltei esse aqui, ó. Você tá brincando? Aqui, ó. Invasão. Brother Simeon. Aí, ó. E esse aqui é uma mescla que é as imagens lá do SOS da Vida, né? Com o áudio do original. Passar um pouquinho pra frente, porque vai demorar. Ele fica gritando. A galera da intro não quer ver, né? Olha lá, ó. Velho Tambasco. Tocando uma Washburn N4, Nuno Bittencourt 4. Que foi o período que a
que as bandas de rock cristã brasileira eram patrocinadas pelo Washburn. Aham. Jadão no baixo. Jadão. Falecido Jadão. Olha lá o... Nossa. Top, né? Legendadinho pra galera aí, olha lá. Você mandou até legendado. Tá legendado, inglês e português, ó. Era maravilhoso, né? Cara, maravilhoso. E esse Pastor Ivens que eu comentei no passado, estourou a guerra da Ucrânia. Quando estourou a guerra, quem foi pra Ucrânia? Pastor Ivens com o Brother Simeão. Os dois juntos evangelizando, ajudando as pessoas lá. O Brother é um cara muito da hora. É. É muito brother. É muito brother. Cara, eu não sei se eu te falei nas conversas aí em off da vida. Da vida, mas assim, eu conheci o Brother pessoalmente, sabe onde, cara? Em Paraíso. Sabe Paraíso, a cidade Paraíso? Sim. Conheci em Paraíso, cara. Teve um show do Brother Simeão em Paraíso. Eu comprei o meu... Tá guardado aqui o livro. Johnny Não Morreu. Johnny Não Morreu. Tá assinado por ele. Eu comprei lá em Paraíso da mão dele. Cara... Pra você entender, Paraíso é uma cidadezinha de 10 mil habitantes ou menos até, não sei. Deve ser uns 10, 12 mil. É, uns 10, 12 mil. E assim, teve um show que, tipo assim, fecharam uma avenida, colocaram aquele palanque clássico de cidade pequena fechando a avenida, essas duas faixas lá. Já era. E foi um show, então ia ter Brother Simeão e mais umas bandinhas local e umas outras bandas. Lá acho que tinha banda... Posso estar falando besteira aqui, mas acho que tinha aquela banda Metra de Novo Horizonte da época que... Puxa, a banda Metra. Eu dividi palco com a banda Metra. Minha banda era Cetro. Nossa. Era Cetro, a gente tocou uma vez com a Metra. Os caras tocaram lá em Cajubi já também, a banda Metra. A Metra, o vocalista era o Rodrigo, né? Isso, inclusive ele gravou depois de muitos anos. Abre-se um parênteses, o baterista da Metra, um dos bateristas, é o baterista da nossa igreja, Samuel. É? O inicial. Eu tô descobrindo coisa ao vivo aqui, né? O Rodrigo, é Rodrigo, né? É, Rodrigo. Ele gravou, alguns anos atrás, ele participou do projeto do Celso Defrem lá do Stauros, ele gravou no Vox Heaven. Zoando. Acho que você não viu esse álbum aí do Vox Heaven. Eu vi, mas eu nem prestei atenção. Ele gravou lá, uma música ele gravou lá com o Celso, lá do Cara, que loucura, eu vou ouvir. Agora eu vou ouvir com calma. Vou colocar aqui, ó, rapidinho pra... Já cara, era uma banda boa, cara, Metra de Novo Horizonte, cara. E aí nesse dia... Tipo assim, tinha umas bandas tocando lá de intro e tinha um standzinho da lojinha. Aí eu tava lá assim, de repente eu olhei e falei, o Brother aqui? Aí tava lá. Aí eu falei, Brother, acabei de comprar esse... Aí eu tava assim, falei, comprei da mão dele, mas assim, tinha acabado de comprar e tava do lado, né? Ele falou, não, daqui. Assinou, ele ficou lá, ele falou... Aí ele cruzou os braços do lado da gente, ficou, pô, legal, né? E ficou lá com a gente curtindo o show, assim. Aí a hora que chegou a hora dele tocar, ele falou, vou subir lá que eu tenho que cantar agora, beleza? Beleza. Aí ele pegou, subiu, foi pro palco. Falei, cara, tipo... O cara é muito cara brother, simples, né? É um cara simples. O cara é muito, muito simples, né? Quer ver? Ó, foi essa... Quer ver? É o álbum... Esse álbum aqui. Vox Heaven. Qual que é agora, hein? Agora eu não vou lembrar qual que é qual aqui, mas não, agora eu vou ouvir, eu vou procurar. Tem lá ele que ele participa, cara, desse álbum aí. Cara, que legal. E é muito legal, cara. Legal. É muito legal, sabe? Então, assim... É do interior, é Novo Horizonte. É, Novo Horizonte. Aí vai cantar com o Celso de lá de Itajaí. E olha que loucura, eu trabalhava lá em Cajubi e eu conheci, assim, meio que distante os caras, porque eu sabia que eles eram de Novo Horizonte, porque eu fazia bico de noite lá numa lanchonete pizzaria, que os donos eles eram de Novo Horizonte, conheci essa galera da Metro, olha que ligação maluca, assim, né? O mundo é maluco, né? O mundo é maluco. O mundo é maluco. Eu lembro que em Cajubi, eu fui tocar em Cajubi uma vez, Queimei 2 amplificadores de guitarra num culto em Cajubi ao ar livre. Nossa. Coisa velha, cara. Coisa velha. Coisa velha. Então legal, você vê cada que muita coincidência, muita coisa, né? Então, cara, velho, tô até sem palavras aqui. É isso, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, troca de ideia. Troca de ideias, assim, acho que foi só o começo de vários papos que a gente pode ter aqui. Foi legal, assim. Legal. Podemos pegar um geek legal. De música gospel brasileira e americana, um geek aí de nerdão. De nerdão, bem isso, cara. Então, nerdologia. Assim, nerdologia gospel, né? Nerdologia do rock. Quem não é nerd às vezes não entende, né? Nerdologia, mas... Nós somos velhos. Nós somos velhos, cara. Do capa a capa.
Lâmina Capa. Nossa. É daí que surgiu o nerd. Foi. A Lâmina Capa. Foi. Meu Deus do céu, você puxou longe essa daí. Tamo velho, né, cara? Sessão da tarde. Lâmina. Lâmina. É isso aí. Cara, não tem nem mais o que dizer aqui. Depois a gente até ouviu um pouquinho a música aqui. Não sei se a intenção era a gente até ouvir mais, mas na próxima a gente pode ouvir uns trechinhos mais aqui. Isso. Mas assim, o papo acho que foi sensacional. Acho que conhecer melhor a tua história. Que bom. Que a gente... E foi uma parte só da história musical, né? Só uma parte, né? Você foi contar a história de vida, ficou 3 dias aqui. Uns 3 dias fazer um filme, né? Vai longe aqui. Vai. E o que você que tá nos ouvindo, nos assistindo aí, achou? Gostou da participação do Baré aqui com a gente? Tá aprovado? Pode voltar mais vezes aqui? Comenta aí pra gente saber. E de tudo que a gente falou, bandas que eu falei, ele tem muito mais conhecimento do que eu aqui, desde... Vá. O cara nasceu... Você. Nasceu, a hora que ele nasceu, tocou Deliverance lá na orelha dele. Tá doido? Cara. Mas assim, cara, legal. você trouxe bastante informação legal e acho que muita nostalgia. Acho que muita galera que tá assistindo o canal aqui, que é das antigas também, mas talvez não é tão velho assim, né? Acho que vai se identificar com muito nome que foi dito aqui hoje, de bandas, de música, de acontecimentos. Acho que isso é muito legal, cara. Tem uma banda que eu gostaria de deixar a indicação. Opa, agora. Muito velha. Pode. Não sei se vocês conhecem. Chama Resurrection Band. Nossa. Ó. Glenn Kaiser. Que isso? Ouçam isso, cara. Isso é Fire. pra caramba. Isso é Fire. Da Cornerstone, da igreja Cornerstone. Nossa, cara. Isso é Fire. É uma banda que eu gosto muito. Pastor guitarrista que toca muito. Só um trechinho pra galera aqui, ó. Vai. Só pra você saber do que a gente tá falando. Olha, essa música aqui é boa. Nossa, como dá. Ela é diferentona. E tem uma... Cadê a outra música aqui que é famosinha? Vou mostrar aqui no modo... Esse é o live bootleg lá. Clássico. Yes. Yes. Mas o clássico mesmo, cadê aqui, ó? Tá faltando CDs aí, né? Tá faltando muita coisa. Muito. Eu gosto que eles têm uma pegada bem oitentista, assim, bem... Mas o rosto grave, também, né? O raizão, cabelo. Cara, os caras são... É muito característico dos anos 80. Esse clipe mesmo, assim... É um clipe muito oitentista, cara. O estilão muito... Vira e mexe, o clipe deles era de aquela roupa sobretudo. Sobretudo, cabelo tudo arrepiado. As maquiagens meio loucas, assim, né? Cara, Rez, eu acho que é a banda que precisamos ouvir mais. Sim, cara. Essa banda... essa aqui, ó. Além do Military Man. Só que essa tá ao vivo. Não, mas tá ótimo. Além de ser uma banda maravilhosa, a história é maravilhosa, uma igreja muito boa. Eles têm um evento, né? Que eles tinham, não sei se ainda tem, que era o Cornerstone, que era da igreja. Cara, eu cheguei a ver uma vez, a gente via pelo YouTube, show do Red no Cornerstone. De todas essas bandas americanas que a gente falava, famosas, tocando em cima de um palquinho, igual de Paraíso, pra fazer evangelismo nas ruas. Eu achava louco, cara. Tava louco, eu pirava ver o Rest, só disso. Cara. Glenn Kaiser era o cara. Cara, Glenn Kaiser... Aí tem um CD de blues do Glenn Kaiser com... Esqueci o nome, outro parece um nome meio alemão. É um CD solo lá? Deixa eu ver se tá fácil. Tem vários CDs solos do Glenn Kaiser. 2 Zs? Não, um só. Não. Com 2 Zs é o outro, é o Glenn Hoods. Glenn Kaiser. Esse Glenn aqui mesmo. Kaiser. Né? Tá velhinho, coitado. Tá, muito Os álbuns dele aqui é Esse álbum aqui, esse. Coloca aí que isso é maravilhoso. Vamos pra Cover Me, segunda. Cover Me? Vamos lá, vou aumentar aqui. E o Mansfield. Daryl Mansfield. Eu amo isso aí, cara. Aquele álbum... A Appendectomy que chama? Cara, aquele álbum é sensacional do Rez, que ele é um acústico de estúdio, né? Sim. Putz, que álbum da hora, velho. Maravilhoso. Ele é nesse estilo assim, né? Deixa violãozinho. Eu acho o outro do Rez. É maravilhoso. Aquele álbum lá é demais, cara. Cara, Glenn Kaiser. Tá vendo aí, coitado? Tá, muito bem. Os álbuns dele aqui
Cara, o Resurrection Band é animal. Ó. É meio estilo Appendectomy esse aqui, né? Que é essa pegada. Ó, o CD dele que eu acho lindo é que ele tá como Resurrection Band lá. Não tá como Resurrection Band. Só pra encerrar, galera. Resurrection Band. Coloca lá no ouvir. Não vai estar aí como Resurrection Band. Tem esse lance esse CD dessa menina. Que essa menina foi sequestrada. Tem uma história macabra por trás, né? Ela foi sequestrada, encontrada morta. Innocent Blood. Isso, e eu gosto. The House is on Fire. Isso, The House on Fire. Esse pra mim é o melhor CD dele. Oi? Não só pela música, mas pela história da menina. Sim. É uma história triste, cara. Maravilhoso. Ouçam isso, pronto, acabou. Não é bom falar isso? Ouçam isso e pronto. Ouve só isso, tá pronto. Eu gosto de escutar rock pesado. Beleza, rock pesado saiu daí, bora. Cara, esse daqui... tem umas músicas... essa aqui vai ter a... esse é maravilhoso. Vamos pôr só pra pessoa, a galera sentir. Esse é maravilhoso. Já começa daquele jeito esse álbum. Ó, cara... Meio folk, meio blusão. Blusão, ó. Maravilhoso. Cara, esse aqui parece que é uma coisa intimista. Eu tô sentado aqui, tô vendo eles no banquinho tocar pra mim. Maravilhoso. É maravilhoso, cara. É isso, cara. Isso me motiva. Isso me motiva, isso é o que eu mais gosto. Vamos terminar de alta delícia. Um som gostoso. Love Speak, ó. Maravilhoso. É isso, Abraço a todos. Próxima vez a gente se encontra, se Deus quiser. Dá o like, se inscreva no canal, manda pra galera. E até a próxima então, né, velho? Deus abençoe. Deus abençoe. Tamo junto. Obrigadão, tamo junto. Obrigado, meu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.